Olá, esse é o material de apoio da aula 5 da disciplina de Redes de Cooperação do curso de Administração da Unicinos. Nessa aula nós vamos falar sobre experiências internacionais de cooperação. Até aqui, nas aulas anteriores, nós sempre tratamos a decisão de cooperar como uma decisão interna da empresa. Nessa aula nós vamos levar em consideração que o ambiente em que uma empresa ou uma organização estão inseridos também impacta nas suas decisões sobre cooperar ou não cooperar. E nós vamos falar sobre dois casos internacionais. O caso da Terceira Itália, na região nordeste da Itália, e o caso do Vale do Silício nos Estados Unidos. Existe uma preocupação de quase todos os gestores públicos ao redor do mundo de melhorar o nível de desenvolvimento socioeconômico das suas regiões. E o que a gente tem visto, tanto na teoria quanto na prática, é que aquelas regiões que conseguiram aglomerar empresas inovadoras ou estimular o surgimento de empresas inovadoras aglomeradas, muito próximas umas das outras, e que são colaborativamente relacionadas, são regiões que alcançaram os níveis mais altos de desenvolvimento. Então, existe uma busca por praticamente todos os gestores públicos, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, para conseguir fazer com que as suas regiões sejam regiões caracterizadas por uma aglomeração de empresas inovadoras e, principalmente, que essas empresas se relacionem umas com as outras para que o ambiente seja propício à inovação e para o desenvolvimento social. Isso parece um pouco curioso, porque, a princípio, as empresas deveriam buscar não estar tão próximas dos seus concorrentes. Então, é uma certa contradição que as empresas procurem se agrupar e estar relativamente próximas de outras empresas que fazem atividades parecidas com as suas. Então, a pergunta que a gente começa colocando para essa aula é se não é mais lógico que uma empresa ela procure ficar o mais longe possível dos seus concorrentes. E o que nós podemos refletir na sequência é, quando uma empresa vai abrir uma nova fábrica no setor de calçados, por exemplo, por que ela vai fazer isso possivelmente, provavelmente no Vale dos Sinos e não numa região distante, uma região da Campanha no Rio Grande do Sul? Não faria mais sentido que ela ficasse distante dos seus concorrentes ao invés de ficar próxima? Bom, o que nós temos visto ao redor do mundo é que as empresas procuram sim ficar próximas umas das outras, mesmo que isso signifique estar mais perto dos seus concorrentes. Um exemplo muito bem sucedido é a chamada Terceira Itália, com os seus distritos industriais. Aqui o distrito industrial não é entendido simplesmente como um bairro da cidade que foi preparado para receber empresas, como muitas vezes se fala no Brasil, mas o distrito industrial como toda uma região que se torna especializada num determinado tipo de produto ou serviço. E isso gera uma série de vantagens para as empresas que se localizam naquela região. Então, o distrito industrial ele é caracterizado como um agrupamento de empresas de um mesmo setor. Muitas dessas empresas são pequenas e médias. Na Itália, isso aconteceu a partir da década de 70, com um processo de modernização e crescimento. E o que é mais importante, começou a acontecer um estabelecimento de relações formais e informais entre essas empresas. Em outras palavras, surgimento de redes entre essas empresas de um mesmo setor que se encontram localizadas na mesma região. A partir da virada do século, evidentemente começaram também a surgir mudanças significativas, como a transposição da fabricação para a Ásia, mas mesmo assim as empresas locais mantendo um significativo envolvimento com a sua região, fazendo atividades que agregam mais valor dentro da região e levando para fora da região, para locais onde a produção acontece de forma mais barata, aquelas atividades que agregam menos valor. Muito parecido com o que já discutimos em aula, quando a gente abriu a cadeia de valor das empresas e a gente entendeu que aquilo que gera mais valor é concentrado dentro da empresa,
ou na região onde essa empresa atua, e aquilo que gera menos valor acaba sendo transferido para outras regiões. Bom, então o que nós temos em um chamado distrito industrial ou uma região inovadora, nós temos um conjunto de empresas do mesmo setor. Essas empresas elas estão rodeadas e suportadas por empresas complementares, empresas que fornecem máquinas, equipamentos para o setor, empresas que fornecem insumos, que fornecem serviços, tecnologias especializadas, canais de distribuição. Além disso, esses distritos industriais eles são caracterizados por centros de pesquisa, feiras e revistas especializadas, entidades representativas que dão suporte para o setor e para as empresas, instituições de formação e capacitação, universidades. Então a região ela se torna bastante dinâmica em função desse conjunto de atores. O que é natural também que aconteça é que determinadas empresas elas vão criando novas tecnologias que talvez elas próprias não conseguem absorver. E aí surge o fenômeno das spin-offs, empresas que vão surgindo a partir de grandes empresas ou de empresas locais para atender um determinado segmento de mercado que ainda não está atendido. Um outro elemento importante é que há tantas relações sociais dentro desses clusters ou dentro desses agrupamentos e distritos industriais. As pessoas se encontram não só nas empresas, mas também socialmente, em eventos, em feiras, em relações pessoais, que acontece um fenômeno chamado de spillover de conhecimento, ou transbordamento de conhecimento. É natural que aquilo que está acontecendo numa empresa acabe, entre aspas, vazando ou transbordando para outras empresas do setor, e isso dá muita dinâmica também a esse ambiente. E por fim, as empresas elas passam a desenvolver uma capacidade de absorver esse conhecimento que está circulando dentro desse distrito industrial, e isso também ajuda a melhorar a dinâmica e a competitividade do setor. Naturalmente, algumas empresas elas formam alianças, elas formam parcerias, elas formam redes. Se nós olharmos para um caso local, isso acontece de maneira muito clara na região da uva e do vinho na Serra Gaúcha. Então lá nós temos um grande número de empresas produtoras de vinho, as vinícolas, mas nós temos também empresas complementares, empresas que prestam serviços de apoio, nós temos centros de pesquisa, nós temos o Instituto Federal com um curso voltado para enologia e vitivinicultura. Depois nós temos a Embrapa da uva e do vinho, localizada também nessa região. Nós temos entidades que representam o setor e buscam desenvolver o setor, como o próprio Wines of Brazil, que já mencionamos em aula. E aí é natural que essa dinâmica, à medida que ela vai acontecendo, faça que surjam novas empresas. Aliás, é muito mais provável que a próxima vinícola ou o próximo empreendimento voltado para o setor vitivinícola, ele surja na Serra Gaúcha, do que ele surja em outra região do estado. Hoje a gente tem já um pequeno distrito industrial, um pequeno cluster vitivinícola surgindo também na região da Campanha, mas ainda o mais forte e mais dinâmico é o da Serra Gaúcha. Na terceira Itália, como já mencionei anteriormente, então a gente tem muitos exemplos de redes e setores que se desenvolveram naquela região, como a Benetton, que é uma empresa conhecida ou reconhecida mundialmente pelas polêmicas das suas campanhas de marketing, e essa empresa ela atua então em forma de rede na Itália, na terceira Itália. Ela possui uma rede de pequenas e médias empresas que trabalha fazendo a produção daquilo que ela desenvolve. E claro, a gente poderia buscar vários outros exemplos de distritos industriais italianos, como esses que estão colocados na tela. De baixo para cima, presunto de Parma, o mármore de Carrara, depois a gente tem os vidros de Murano, a gente tem as joias de Arezzo, móveis de cozinha de Pesaro e assim por diante. Ou seja, regiões se especializando na produção de um determinado produto e conseguindo criar uma marca regional. Aqui a gente tem um exemplo que é a marca Vidros de Murano, que é absolutamente reconhecida internacionalmente porque a região conseguiu se transformar num polo de produção de vidros especializado com alto valor agregado. Aliás, eu recomendo a vocês que assistam
um vídeo da Globo News, do programa Mundo S.A., que mostra exatamente como funciona essa dinâmica da cooperação entre produtores locais para fortalecer essa marca Vidros de Murano. Um outro exemplo é o presunto de Parma, que se transformou numa marca com extremo valor agregado, ou seja, um produto que poderia muito bem ser uma commodity, como são muitas commodities no setor de alimentos, mas nesse caso ele se transformou numa marca que gera valor para a região. Ou ainda o mármore de Carrara, que é reconhecido internacionalmente e também agregou valor para a região, essa marca. Ou ainda a mozzarella de búfala, que também é bastante forte numa região da Itália, no sul da Itália, e fez com que um produto que poderia ser um produto muito comoditizado, que gera pouco valor agregado, na verdade se transformou num produto de alto valor agregado. Essa é a chamada Terceira Itália, com várias cidades que possivelmente vocês conhecem, já ouviram falar, como Veneza, como Vicenza, como Padova, Bolonha. E cada uma delas conseguiu então se especializar num produto. Há um grande conjunto de empresas trabalhando esse produto específico e fazendo com que, por meio da colaboração e da competição simultaneamente, a região se torne forte, se torne conhecida e reconhecida por esse produto. Um segundo exemplo é o exemplo muito conhecido já do Vale do Silício. O sonho de quase todos os políticos e governantes é conseguir criar ou replicar o modelo do Vale do Silício na sua região. Mas ele tem uma diferença em relação à Terceira Itália, porque aqui nós estamos falando de empreendedorismo tecnológico, com uma diferença então em relação ao empreendedorismo mais tradicional do modelo da Terceira Itália. Essa região ela se desenvolveu de uma forma um pouco diferente, porque houve um grande investimento do governo americano em pesquisa e desenvolvimento no setor bélico durante todo o período da Guerra Fria, e esse conhecimento acabou transbordando na região e sendo utilizado por várias empresas para criar novas tecnologias e novos empreendimentos ou novos produtos e serviços para atender a sociedade. Também tem uma característica muito forte de relacionamento universidade-empresa, liderado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na região do Vale do Silício, fazendo com que novas tecnologias e novos conhecimentos que são desenvolvidos na universidade se transformem em empresas locais. Também nesse ambiente a gente tem uma situação diferente, que é o capital de risco, investidores anjo, que ajudam a desenvolver as startups locais por meio de capital de risco, como eu já falei, e, claro, isso faz com que o ambiente ele seja muito mais dinâmico e propício ao surgimento de novas empresas. E ainda também acontece muito frequentemente, então, o surgimento de spin-offs de grandes empresas que fazem investimentos em inovação, mas acabam, talvez nem todos esses investimentos acabam sendo levados ao mercado pela própria empresa, e aí surgem spin-offs que levam esses conhecimentos, enfim, essa tecnologia para o mercado. O que nós temos, então, nessa região do Vale do Silício é muito bem representado por esse gráfico, por essa figura que vocês estão vendo na tela, porque a gente tem no centro os empreendedores. Há um ambiente propício para os empreendedores, mas a gente tem também um outro conjunto de instituições que estão na parte externa dessa figura que fazem esse ambiente funcionar para o empreendedorismo. Então, a gente tem do lado esquerdo as corporações que, por investirem muito em pesquisa e desenvolvimento, acabam gerando conhecimento para novos empreendimentos. A gente tem embaixo os governos e os investidores dando suporte por meio de financiamentos, por meio de políticas públicas para fortalecer esse ecossistema empreendedor. A gente tem à direita a academia conectando e dando sustentação para os novos empreendimentos. Nós temos a academia também gerando treinamento, gerando capacitação. E, por último, não menos importante, a gente tem fundações e a gente tem organizações não governamentais que também ajudam a identificar novos problemas, identificar novas necessidades de soluções, e isso realimenta ou retroalimenta todo esse ecossistema empreendedor.
Então, replicar esse modelo dos Estados Unidos, ou do Vale do Silício, mais especificamente, ele é muito complexo porque ele tem um conjunto de atores que estão intimamente relacionados e imbricados, como colocado nessa figura, para criar esse ecossistema. Então, de uma forma a fazer uma pequena síntese, na Itália a gente tem um elemento social e cultural muito forte, que é a própria cultura da região, a cultura das regiões, de dezenas ou até centenas de anos produzindo o mesmo tipo de produto, e isso fez com que essa região ou cada região se especializasse num determinado tipo de produto, e também fazendo com que houvesse o surgimento de cooperação entre pequenas e médias empresas. Então, esse modelo é difícil de replicar porque ele está muito atrelado à questão cultural, o que torna complexo fazer com que ele funcione em outro lugar do mundo. E no caso do Vale do Silício, a gente tem um estímulo muito forte do governo, a universidade se envolvendo com empresas centrais, gerando spin-offs, gerando startups, e isso faz com que essa região ela seja extremamente competitiva. Sem falar que o próprio mercado americano, pelo poder aquisitivo, é um mercado propício à aquisição de tecnologia e propício ao financiamento de novas empresas empreendedoras. Bom, o que nos interessa, então, em relação a essas duas experiências internacionais, tanto a italiana quanto a americana, é pensar como é que isso pode nos inspirar para modelos de desenvolvimento econômico no Brasil. Então, na nossa aula online, quando nós fizemos a aula síncrona, participando dos debates, nós queremos discutir um pouco mais sobre como essas duas experiências elas podem nos ajudar a também criar regiões que sejam baseadas em uma especialização produtiva no Brasil, e isso já existe, evidentemente, como a gente falou, a própria região do Vale dos Vinhedos é um exemplo disso, a região do Calçado, no Vale dos Sinos, é um outro exemplo, a região do tabaco em Santa Cruz do Sul, por mais que seja um exemplo menos positivo pelo produto final que é gerado, também é uma região especializada num determinado tipo de produto, mas em aula nós vamos refletir um pouco mais sobre como essas experiências internacionais, tanto a italiana quanto a americana, podem nos inspirar em termos de modelos de desenvolvimento econômico no Brasil. Obrigado pela atenção de vocês e nos encontramos mais adiante na nossa aula online. Um abraço a todos.